Ao amigo querido que vive no mundo ao lado, escrevo porque hoje o relógio ficou mais alto do que o meu silêncio. Não vou explicar regras nem pedir licença, vou falar como quem confia e precisa ser ouvido. Aqui nós nascemos com uma conta de tempo que fica no banco público e no bolso ao mesmo tempo. Cada minuto é saldo real, não é figura de linguagem, é o que sustenta os nossos dias. Trabalhar rende horas, ensinar rende horas, cuidar rende horas, inventar soluções úteis rende horas. Perder tempo também custa caro, e a fatura chega no fim de cada semana. O mercado aprecia produtividade com impacto social, e paga bônus de tempo para quem melhora a vida de muita gente. Os impostos financiam emergências, hospitais temporais e escolas onde se aprende a não rasgar os próprios dias. As crianças crescem sabendo ler extratos antes de ler romances. Eu mesma conferi o meu hoje cedo, e a linha de gastos afetivos é a mais longa. Não me arrependo, doar tempo é a única matemática que me parece justa. Quando a cidade foi atingida por enchentes, nós fizemos um mutirão e doamos semanas para reconstruir pontes. A água baixou, mas ficou uma pergunta que não passa: quanto tempo vale a vida de desconhecidos? Na minha mesa de trabalho eu negocio derivativos de horas, que são contratos que protegem famílias de riscos. Gente com um emprego instável compra seguro de longevidade, e assim evita o desespero de um saldo zerado por acidente. A corretora onde atuo tem paredes de vidro e relógios que nunca batem juntos, é bonito e assustador. Cada cliente entra com passos contados, porque todo passo custa uma fração invisível de si mesmo. Eu já vi risos nascendo quando aprovamos um crédito de meses para tratar uma doença. Também já vi olhos vazios quando explicamos que a taxa de entropia come pequenos pedaços em cada transferência. Ninguém gosta da entropia, mas ela existe para lembrar que nada viaja sem atrito. Há quem tente burlar o sistema e abrir recarga clandestina, mas a auditoria pega rápido. Quem rouba minutos alheios deixa rastros no sono e na pele, e os rastros não mentem. Outro dia um garoto chegou com olheiras e saldo alto demais, alguém drenou sonhos para abastecer a conta dele. A mãe chorou na sala de espera enquanto a equipe rastreava os picos de entrada. Descobrimos o grupo que vendia atalhos e desativamos os aparelhos caseiros. O garoto devolveu horas e ganhou acompanhamento, e a mãe voltou a dormir. Eu saí do trabalho tarde e pensei na minha avó que dizia que tempo bom é aquele que vira lembrança. Lembrei disso porque há 3 dias doei 6 meses para um desconhecido. A notificação apareceu como quem toca a campainha no final da rua, discreta e urgente. O nome dele não me disse nada, mas a situação exigia decisão em minutos. O saldo dele estava a um fio do zero e a cidade inteira poderia sentir o impacto da falta. Doar não é heroísmo, é cálculo com coração e consequência. Apertei confirmar e senti algo que não sei explicar, como se o ar ficasse mais leve por um instante. Na manhã seguinte, a auditoria me chamou para conversar. O departamento de causalidade queria saber por que eu movi tanto tempo de uma vez. Respondi que confiei no alerta e assumi o custo e que faria de novo. O auditor ouviu em silêncio e fez perguntas que pareciam simples e cortantes. Ele queria entender a origem do meu impulso e o destino daquele respiro que eu comprei para um estranho. Eu disse que não era impulso, era memória de enchente e de olhos cansados. Ele anotou e pediu acesso a doações anteriores, e eu autorizei com a cabeça em paz. No corredor, uma colega me passou uma garrafa de água e um sorriso, e me disse que eu parecia mais leve. Eu ri porque pesar é outra coisa. Pesar é o que chega quando negamos ajuda por medo. Voltei à mesa e vi a curva dos preços de tempo subir e cair como maré. Quando o clima aperta, as pessoas compram proteção e os valores mudam em segundos. Já houve dias em que o café custou 3 minutos e outros em que custou 7.
O pão oscilou menos, porque há subsídio para a comida básica. O transporte recebe variação conforme a distância e eu sempre escolho caminhar quando dá. Caminhar me lembra que saldo não é só número, é fôlego, é olhar, é presença. Há casais que fazem pool temporal, e aí cada briga assusta porque mexe com a reserva de ambos. Vi namoros terminarem por uma transferência mal explicada, e vi bodas nascerem de doações generosas. Tem quem dê minutos como presente de aniversário e quem peça horas de reconciliação no Dia dos Namorados. Eu prefiro dar dias para visitas demoradas e conversa sem pressa. Quando minha mãe precisou de exames longos, eu vendi um bônus de performance para antecipar o tratamento. Perdi juros futuros, mas ganhei o riso dela no dia da alta, e isso paga tudo. Nem todo mundo concorda com a minha maneira de usar tempo, e tudo bem. Há gente que acumula anos como quem empilha caixas de papelão e teme abrir alguma. Outros preferem viver no limite, e a conta passa raspando a cada mês. O banco oferece cursos de higiene temporal para quem gasta sem ver, e eles ajudam. O primeiro exercício é medir quanto tempo custa manter aparências. Quase sempre essa conta é maior do que a pessoa imagina. A segunda lição é perceber que a atenção é o canal por onde o saldo escorre. Se a gente não cuida, o dia vaza no fundo da bolsa. Eu tinha um chefe que dizia que foco é a senha de cofre mais barata. Eu não sei se ele era feliz, mas o conselho ficou. No meu bairro há bancos comunitários de tempo e eu apoio todos. Lá, vizinhos doam horas de cuidado infantil para quem trabalha em turnos. Estudantes oferecem monitoria, idosos compartilham receitas de vida e todos saem mais ricos. Uma vez por mês eu atendo de graça gente endividada para renegociar a própria linha do tempo. É duro dizer que a vida da pessoa ficou cara porque ela gastou com medo de ficar só. O medo compra produtos que não servem e o vazio cobra juros altos. O melhor antídoto é companhia, e isso ainda não tem taxa. Um professor me contou que perdeu 2 semanas em ansiedade antes de uma palestra. Ele aprendeu a pagar antecipado com preparo e depois recebeu de volta em confiança. Eu gosto de histórias de gente comum, porque são nelas que o meu mundo respira. Hoje eu quero te contar o que a auditoria concluiu sobre a minha doação. Eles descobriram que o homem que eu salvei sou eu em outra linha de causalidade. Não é milagre, é matemática de rotas possíveis que às vezes se cruzam. Se a conta deles era, uma cadeia de fundos de longevidade quebraria, e muita gente perderia meses. A minha doação segurou a peça que cairia derrubando outras, como num jogo empilhado. O departamento me ofereceu um acordo para estabilizar os ruídos do caminho que eu abri. Eu deveria assumir uma pena temporal de 5 anos para compensar as distorções. A palavra pena me deu calafrios, mas o cálculo era honesto. Perguntei se havia outra saída e me mostraram mapas que pareciam tempestades. Saí da sala e sentei no terraço onde os telhados brilham ao final da tarde. Lembrei da enchente, da mãe do garoto, da minha avó e de você. Pensei no que significa guardar o que poderia fazer falta para tantos. Pensei também no que significa gastar a minha em nome de estranhos. Eu me vi no espelho da janela e não gostei nem detestei o que vi, eu só reconheci. Quando a noite chegou, eu voltei para assinar a pena e pedi uma cláusula de revisão anual. Eles aceitaram e registraram como precedente de responsabilidade compartilhada. Assim eu posso medir se o mundo ficou de pé e se a minha vida continua seguindo. A partir de amanhã terei menos folga e vou sentir a maré chegar nos tornozelos. Não digo isso por drama, digo porque é real. Saldo menor muda o sabor do café. Vou precisar dizer mais nãos e negociar mais calma com o meu sono. Também vou precisar de mais sinceridade comigo e com quem eu amo.
Já avisei minha mãe que as visitas vão ser curtas por um tempo e ela entendeu. Ela me ofereceu 2 dias de volta, e eu recusei com carinho. Eu disse que a doação tem que doer um pouco para lembrar por que foi feita. No trabalho, alguns colegas me chamaram de corajosa e outros de imprudente. Eu não quis convencer ninguém, cada um tem uma régua. Porém, um analista novo me perguntou como saber o quanto doar. Eu disse que a régua é a resposta para uma pergunta simples: quanto tempo você quer virar nos outros? Se a resposta for nenhuma gota, talvez seja a hora de olhar para dentro. Se a resposta for um rio, prepare as margens. O mundo precisa de rios, mas também precisa de engenharia. Doar sem cálculo vira outra forma de vaidade, e vaidade é cara. Já o cálculo sem coração vira outra forma de medo, e medo é sedento. A linha do meio é estreita, e nela eu tento andar com passos pequenos e firmes. Hoje fechei cedo o terminal e fui caminhar pela feira da praça. Comprei pão por 3 minutos e ri quando o padeiro disse que eu parecia mais leve. Leve é o nome que damos para a parte da vida que não pesa na balança do banco. Encontrei uma amiga que cuida de um banco comunitário e doei 2 horas para as aulas de sábado. Na barraca de flores o preço estava em minutos de conversa e eu paguei feliz. Trouxe girassóis e uma conta pequena de risos. Chegando em casa eu me sentei e me dei o direito de não fazer nada por um pouco. Não fazer nada aqui é ato caro, e por isso é precioso. Quando o silêncio terminou, eu decidi escrever para você. Eu queria contar o que ando fazendo com o que me resta. Queria te dizer como o meu mundo aprendeu a medir o que vocês chamam de valor. Não escrevo para te convencer de nada, escrevo para te acompanhar por alguns minutos. A sua realidade tem moedas diferentes, mas os medos se parecem. A pressa que morde os calcanhares aí late igual aqui. Vocês falam que tempo é dinheiro e riem quando alguém leva essa frase a sério. A gente levou a sério e descobriu que dinheiro não sabe abraçar. Descobrimos que tempo colocado nas pessoas volta como vento fresco. Descobrimos também que tempo preso em cofres cria mofo. Eu tinha uma cliente que acumulou muitos anos e adoecia quando via o extrato. Ela sentia culpa por existir mais do que os vizinhos, e a culpa a paralisava. Nós criamos um plano de doação gradual para projetos de bairro, e ela voltou a sorrir. Os anos ficaram mais leves quando foram vestindo outras vidas. Outra história é de um cozinheiro que gastava tudo em noites longas, e vivia no limite. Ele trocou horas de festa por horas de oficina de culinária para adolescentes. O saldo melhorou, e os meninos ganharam mundo. A cozinha dele virou escola, e a cidade ganhou novas receitas. Quando eu lembro dessas pessoas, a minha pena de 5 anos parece menor. Não é sacrifício puro, é investimento naquilo que me mantém pessoa. Eu gosto de dormir pensando que virei alguma coisa boa no dia de alguém. Isso é rendimento que não entra na planilha, mas entra no peito. Você pode estar se perguntando quanto tempo eu tenho agora. Eu tenho o suficiente para mais algumas decisões bonitas e alguns erros bobos. Eu tenho o suficiente para dizer sim ao que importa e não ao que se veste de importância e só consome. Tenho vontade de abrir um curso para adolescentes sobre estratos afetivos. Queria ensinar que a atenção é uma forma de depósito que muda tudo. Queria dizer que promessas vazias são boletos que chegam tarde e pesam. Queria mostrar que gentileza rende juros em cadeia. E que briga em voz alta derruba a bolsa da casa inteira. No trabalho inventamos um relatório novo que mostra o rastro social das transações. As pessoas podem ver quantas vidas esbarraram nas suas doações. Isso muda comportamentos mais do que qualquer multa.
Quando alguém vê o rosto de quem respirou graças a um depósito, algo reorganiza a cabeça. O relatório não é uma catequese, é um espelho. Eu acredito em espelhos que não deformam. Às vezes eu também erro, e transfiro por culpa, e depois aprendo. Às vezes eu seguro por medo, e depois solto. Eu prometi a mim que não vou virar estátua de saldo. Quero caminhar enquanto houver chão e companhia. Quero gastar tempo com conversas em bancos de praça e não só em mesas de reunião. Quero ouvir histórias de motoristas e vendedores ambulantes e professores cansados. Quero comer pão quente com manteiga de riso. Quero dormir mais sem acordar com a conta na testa. Nem sempre consigo, mas tento com teimosia mansa. Amanhã vou visitar um abrigo e assinar uma doação coletiva para a biblioteca do bairro. Quero ver crianças contando páginas ao invés de segundos. Quero que aprendam que tempo bem usado tem cheiro de papel novo e voz de gente curiosa. Você me pergunta o que é um dia perfeito por aqui e eu respondo sem pensar. É quando o extrato termina alinhado com a lembrança do que vivi. É quando gasto menos com medo, e mais com encontros. É quando ganho horas vendo o sol cair devagar na parede. É quando eu volto para casa com a sacola leve e o coração cheio. É quando eu consigo te escrever sem pressa e sem esconder o que me move. Eu queria que você sentisse o som dos nossos relógios desalinhados. Queria que ouvisse como eles tocam diferente quando a gente ri. Queria que percebesse que nem todo toque é cobrança, às vezes é convite. Convite para dizer sim a quem você ama com a calma que merece. Convite para desligar o que te suga e ligar o que te devolve. Convite para guardar menos ressentimento e mais manhãs. Convite para medir a vida pelo que te faz respirar melhor. Eu termino essa carta com um pedido franco e simples. Olhe o seu dia como quem olha para uma mesa de trabalho que precisa de espaço. Retire o que ocupa e não serve. Deixe só o que ajuda a mão a se mover. Depois escolha uma pessoa que merece o seu melhor e dê a ela meia hora boa. Preste atenção nela como se fosse música. Se sobrar mais, dê a si o direito de fazer nada por alguns minutos. O nada é um copo de água para a mente. Beba e agradeça. Se faltar, procure alguém que possa emprestar um pouco e combine a devolução. Não tenha vergonha de pedir ajuda. No meu mundo, quem pede ajuda aprende a dar melhor. No seu mundo, talvez funcione igual. Se um dia você visitar a minha cidade, eu te levo à feira de minutos. Você vai escolher flores e pagar com conversa, e sair leve. A gente vai sentar na praça e dividir pães de 3 minutos. Depois eu te mostro o terraço de onde assinei a minha pena. Você vai me dizer que fiz bem e eu vou acreditar. E na volta você vai perceber que perdeu o medo de olhar para o relógio. Antes de acabar, eu preciso te contar uma última coisa. O desconhecido que eu salvei me enviou uma mensagem de voz agradecendo. Ele disse que comprou tempo para avisar 2 amigos e que os 2 mudaram de caminho. Disse que talvez eu nunca saiba os nomes deles, e tudo bem. Eu apaguei o áudio e fiquei em silêncio, e o silêncio foi doce. Doçura é o nome que dou quando o mundo para de morder. Eu desejo que o seu dia encontre essa doçura, ainda que por instantes. Se ela aparecer, por favor, não a apresse e deixe que sente. Se ela demorar, por favor, não desista, ela chega quando encontra espaço. Eu me despeço com carinho e com a certeza de que você entendeu a minha escolha. Que o seu saldo hoje seja gasto com quem te faz maior. Que a sua noite te devolva o que a tarde levou. Que o seu relógio aprenda a tocar junto com o seu peito. Eu paro aqui para não roubar minutos demais de você.
Aceite esta carta como um depósito de presença. Receba também a força que couber nas minhas linhas. E guarde uma alegria pequena para usar amanhã cedo. Eu sempre faço isso, funciona melhor do que café forte. Que a cidade te trate com gentileza e que você devolva. Que ninguém te venda atalhos que te esvaziem depois. Se venderem, não compre, e se comprar, perdoe-se e aprenda. Então é isso, amigo querido, que vive no mundo ao lado. Assino com o tempo que me resta hoje e saio em paz. Despeço-me com a calma dos relógios que aprenderam a ouvir. Da amiga que vive na cidade onde o saldo é vida, receba meu abraço. Da sua amiga no mundo ao lado, receba também a gratidão. Da vizinha que o vento coloca na sua janela, receba meu cuidado. Daquela que conta dias para doar mais, receba meu desejo de encontro. Caminhe com leveza e me escreva quando puder. Eu vou responder assim que o meu relógio sorrir de novo. Até breve, e obrigada por existir. Obrigada por ouvir esta carta até o fim, foi uma honra dividir o meu tempo com você. Se este encontro te fez bem, deixa o teu gostei, segue o canal e escreve um comentário sincero. Se puder e quiser, apoie a nossa jornada pelo código no canto do vídeo ou pelos links da descrição. Na descrição há também obras de outras séries que são bem diferentes desta, e eu acho que você vai gostar. Eu me despeço agora com carinho, cuida do teu dia, e volta no próximo episódio para continuar comigo.